Borges fala de uma forma muito interessante de Franz Kafka, do escritor Franz Kafka, que sempre a gente associa tanto à metamorfose, ao processo, enfim, mas a metamorfose tem aquela importância e aquela popularidade dentro da obra dele. E o Kafka, que nós recordamos porque morreu em 13 de junho de 1924, mas evidentemente, como o próprio Borges diz, porque ele é absolutamente universal. Ele alcança para Borges, na opinião de Borges, uma universalidade e, sobretudo, uma atemporalidade que ele não reconhece em nenhum escritor. E o Borges, que nós já vimos se penitenciar, voltar atrás, se mostrar arrependido, se autocriticar. Por exemplo, quando ele fala de Leopoldo Lugones, de não ter dado na sua vida, no seu trabalho, a importância que o Lugones merecia. Ele, em um dado momento, diz assim: conheci a obra de Franz Kafka em 1917 e agora confesso que fui indigno da obra de Franz Kafka. Puxa, vai ser rigoroso assim? Porque ele está falando dos seus 18 anos. Seus 18 anos de idade. Eu me lembrei muito do Borges, cruzando a Avenida Rivadavia, porque ele diz no Conto Sur que o Sul começa depois da Rivadavia. Nessa participação em Buenos Aires, eu me lembrei muito dele por isso também. Mas ele, em um dado momento, fala, por exemplo, que se nós lermos Shakespeare, temos que pensar continuamente que escreveu para o palco e não para a leitura. Ou seja, algo o condicionava. Temos que pensar na política, na decadência da Espanha, da Armada Invencível. Se tomamos o caso de Dante, não podemos esquecer sua teologia nem seu amor por Virgílio. Se tomamos o caso de Walt Whitman, não podemos prescindir do sonho da democracia que professava. Tampouco podemos ler Hugo sem nos afastarmos da história da França. Kafka é uma exceção a essa regra tão comum na história da literatura. É um escritor a quem podemos ler atemporalmente. Kafka nasceu em Praga, é de origem judia, é boêmio, mas não se sente tchecoslovaco. Vive e sofre as consequências da Primeira Guerra Mundial, mas nada disso se reflete em sua obra. Seu trabalho poderia ser definido como uma parábola ou uma série de parábolas, cujo tema central é a relação moral do indivíduo com a divindade e com o universo. Puxa, olha ao lado de quem nessa penca ele colocou o Kafka para dizer que ele sim, Kafka, consegue uma atemporalidade. E quando ele fala que talvez o tema central dessa obra seja a relação moral do indivíduo com a divindade e com o universo, eu não posso deixar de trazer o pequeno poema com o qual nós vamos levar a palavra, e que é um poema de Borges que reza o boato, a lenda, enfim, o cuento, que ele acorda uma manhã com esse poema pronto e não deixa nem a Maria Kodama revisá-lo. Explica por quê. Porque o próprio Kafka meditou esse poema num sonho. Antes disso, eu vou cometer uma irreverência, vou pedir a cumplicidade de vocês, nada de desrespeitoso em absoluto, mas quando a gente fala em metamorfose, fala na barata, fala na cucaracha, na qual se tornou Gregor Samsa, ou ele, afinal de contas talvez ele já o fosse, e como eu estou falando em volta, em vários retornos, em diversos sentidos, eu vou trazer algo que tem a ver com a cucaracha e tem a ver com a minha infância e tem a ver com um belo momento da produção musical e literária voltada para crianças. Vejam se vocês reconhecem isso. Ricardo, roda aí. Vejam só que formosura tem no dia do noivado a senhora baratinha, com seu vestido rendado, com seu véu de 7 metros, sapatinhos de cetim, seu corpinho perfumado com essência de jasmim. Dirão todos certamente, quando a virem tão faceira, cheira mais do que a grinalda de flores de laranjeira.
Imaginem que esse tipo de produção era o que se fazia para um disquinho infantil. Muitos desses discos tinham arranjos, por exemplo, do Radamés Inátali. Essas composições são do Braguinha, do João de Barro. Aí tem coisas realmente que são joias em todos os sentidos. E eu, como era muito fã da história da Baratinha, não é agora que eu inventei de associar ela com a Metamorfose, foi alguns anos depois, quando eu li a Metamorfose. Enfim, espero que vocês também fossem fãs dessas narrativas musicais maravilhosas que se faziam naqueles, chuto eu, início dos anos 70, talvez já pertencessem ao final dos anos 60. Mas para a gente cevar a palavra, vamos colocar outra música emblemática da Barata e vamos ouvir essa poesia, dizer essa poesia que tem um cheiro de paraíso. E eu não estou falando de Cinamomo, não, porque em espanhol se diz paraíso, também na fronteira se diz paraíso para o Cinamomo. Eu estou falando no Éden mesmo, foi o que eu recebi ao ler essa poesia ditada pelo Kafka num sonho para o Borges. Vamos cevar a palavra. Sabiam os três. Ela era a companheira de Kafka. Kafka tinha-a sonhado. Sabiam os três. Ele era amigo de Kafka. Kafka tinha-o sonhado. Sabiam os três. A mulher disse ao amigo: quero que esta noite me desejes. Sabiam os três. O homem respondeu-lhe: se pecamos, Kafka deixará de nos sonhar. Um deles soube. Na terra não havia ninguém mais. Kafka disse: agora que partiram ambos, fiquei só. Deixarei de me sonhar.